Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos ouvintes do programa Família Debaixo da Graça na Rádio Libertadora. Minha saudação em Cristo a toda a equipe deste programa. Que saudade de vocês. Estamos retomando mais uma oportunidade de podermos ministrar a palavra de Deus, de estar com vocês nesse programa que, como tenho dito, é um veículo, é um canal de bênção para as famílias. E vamos falar hoje sobre família, porque Deus criou a família. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 12 e o versículo de número 3. O Senhor diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E onde quer que você esteja, no carro, em casa, no trabalho, na rua, você vai dizer amém. Meus irmãos, por que Deus criou a família? Essa é a questão que nos move a trazer uma ministração da palavra de Deus neste dia que fez o Senhor. Deus, ele instituiu a família. A família é um projeto de Deus e acredito que não temos dificuldades para aceitar, para compreender essa verdade. A família não é uma obra do acaso, não é uma invenção humana. Foi o próprio Deus quem instituiu a família. E ao constituir a família, ao criar a família, ele o fez com um propósito. Na verdade, ele assim o fez com propósitos. Então, existem propósitos pelos quais Deus determinou em que fosse criado, fosse constituído a família. E o primeiro motivo é para que não possamos viver em solidão. Deus cria a família com o propósito de que o homem, o ser humano, não viva em solidão. Em Gênesis 2:18, o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Ninguém nos conhece tão bem como o nosso Deus. Costumo dizer que Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos a nós mesmos. E é Ele quem está dizendo, o Deus que nos criou, o Deus Criador, é quem afirma: não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou o homem, criou a mulher, instituiu a família para que não possamos viver em solidão. Deus não nos chamou para sermos eremitas, viver em um local distante de tudo e de todos, de sociedade, de família. Não, Deus nos fez esse ser social. E isso tem a ver com o próprio Deus, que é um Deus de relacionamento. Só que existe um paradoxo, é o paradoxo da solidão, porque acredito que mais triste do que estar isolado da sociedade, do outro, viver uma vida de maneira distante de relacionamentos, é estarmos vivendo uma solidão em meio a uma multidão. Acredito que essa é a pior solidão que existe, a solidão que sentimos quando estamos rodeados de uma multidão. E é possível sim viver dessa forma, viver uma solidão mesmo estando na família, apesar de que Deus constituiu a família para que não vivamos em solidão, mas ainda assim devemos tomar cuidado, porque podemos estar em família e vivemos em solidão, porque estamos vivendo cada vez mais de maneira superficial, fria e distante um dos outros. Uma proposta de rede social, de um mundo que gere aproximação, na verdade às vezes está nos distanciando um dos outros. E cada um com seu smartphone na mão, com o seu eletrônico de alguma forma nas mãos, vive dentro de um lar, dentro de uma família, mas cada um com o seu mundo, cada um dentro do seu mundo. E estamos em família e podemos correr o risco de estarmos vivendo em solidão. Mas eu quero te dizer que vale a pena investir no relacionamento familiar, por mais simples que seja, por mais simples que seja aquela ocasião de você, pai, com seu filho,
de você, marido, com sua esposa, esse relacionamento conjugal na família, esse relacionamento entre pais e filhos, por mais simples que seja a conduta, a atitude, mas vale a pena investir no relacionamento familiar, pois a família, ela surge como um meio de se evitar a solidão. E aqui já entramos em outro propósito, tendo em vista que Deus constitui a família como a célula máter. Essa célula máter do latim, que quer dizer célula mãe, aquilo que é principal, aquilo que é fundamental, é a base da sociedade. Deus fez da família a base da sociedade, é um núcleo de bênção. A família, ela é um núcleo de bênção, e o diabo sabe tanto disso, o inimigo de Deus sabe tanto disso, que é por isso que ele busca destruir as famílias, porque famílias destruídas, igrejas destruídas, famílias desestruturadas, sociedade desestruturada. É por isso que o inimigo investe pesado, de maneira sutil, de maneira sorrateira, para desconstruir a família tradicional, para destruir esse padrão de Deus para a família. Ele tenta negociar os princípios que eu digo que são inegociáveis da família, porque a família é a célula máter. Deus assim o criou para esse propósito, para que a família seja o núcleo, a base, até mesmo da preservação da humanidade, para que a humanidade não seja extinta e seja preservada. Terceiro, Deus cria a família como um lugar de proteção e sustento. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e lá em Gênesis 2:8 diz que o Senhor plantou um jardim no Éden e pôs o homem ali. A família foi colocada no jardim e Deus supriu a necessidade daquela família. Deus deu sustento, Deus deu a oportunidade para aquela família ter como prover o seu mantimento, a sua sobrevivência, porque ali Deus plantou o jardim e deu árvores frutíferas, a erva para se alimentar, providenciou água para eles beber. Deus trouxe proteção, Deus trouxe provisão e Deus trouxe sustento. E tem mais, além de tudo isso, ainda havia a presença de Deus no jardim. Deus constituiu a família para ser um lugar de proteção, sustento e de manifestação do seu poder. Portanto, valorizemos a família, porque a família é um projeto de Deus. Que as nossas famílias estejam debaixo da graça do Deus Todo-Poderoso.